Olá a todos, hoje apresento a vocês um famoso filme de terror, do diretor James Wan, o diretor famoso dos filmes de terror. O filme é chamado Sobrenatural. A história começa quando Josh e Renai se mudam com a família para uma casa maior. Naquela noite, quando o garotinho está brincando na escada, a porta ao lado da passagem abriu de repente. O menino parece ter ouvido o convite. Vai para aquela porta. Ao acender as luzes, as escadas racham de repente. O menino cai. Depois de subir, parece em um cantinho escuro. Ele vê algo assustador. Grita de repente. Os pais do menino vêm rapidamente. O menino está apenas ligeiramente ferido. Mas a partir do dia seguinte, o menino entra em coma. Não importa como mãe chama, ele não acorda. O médico disse que as estatísticas dele são normais. Mas ele ainda não acorda. O médico julga que ele entra em coma profundo e fica em estado vegetativo. Em outras palavras, é chamado alma perdida. Não sabem o que fazer. O casal tem que levar seu filho para casa para cuidar. 3 meses se passaram. O menino ainda não acorda. Mas na casa, coisas estranhas continuam acontecendo. A máquina da escuta continua ecoando a voz de um homem, quando a esposa corre para o quarto para verificar. Mas não encontra nada. O garotinho disse que havia gente andando pela casa. Até à noite, a esposa fala sobre o que aconteceu hoje com o marido. O marido dela disse que talvez ela esteja sob muita pressão ultimamente. Por isso, aparece alucinação. Agora mesmo, lá embaixo, houve uma batida forte na porta. O marido desceu correndo para ver. Marido acabou de sair novamente. Ela ouve que a sua filha está chorando. Ao correr para o quarto do filho, ela vê que um homem aparece ao lado da criança. O marido ouve o grito da sua esposa e rapidamente sobe. O homem desapareceu de repente. A esposa insiste firmemente que não é uma ilusão. Agora mesmo, o alarme da casa está tocando. Marido desce as escadas. Mais uma vez, a porta estava claramente trancada e foi aberta. A esposa abraça seu filho e sua filha, e vai para o quarto do filho mais velho. A família inteira ficava com medo a noite toda. Até o próximo dia, quando a esposa troca o lençol da criança. Ela encontra manchas de sangue no lençol. Naquela noite, ele voltou para casa. A esposa reclama. Mas ele tem feito hora extra ultimamente. Então ele não está feliz com as palavras de sua esposa. Deixa-a resolver sozinha. Ela está zangada. Diga a ele para não dormir na sua cama à noite. Até à meia-noite. Ela é assustada por um pesadelo. Um homem aparece na sala. Corre em direção a ela. O grito dela acorda o marido dela. Ele corre para a sala, mas não consegue ver nada. Ela quase desmaiou, chorando para mudar de casa. Marido está preocupado com ela. Concorda com ela. No dia seguinte, eles se mudam para uma nova casa. Mas coisas estranhas não acabam assim. Pelo contrário, está se tornando cada vez mais sério. Um dia, ela sai para levar o lixo para fora. Pela janela, vê uma criança dançando na casa. Quando ela procura, a criança pula para fora do armário e ameaça-a. Então ela convida o pároco para vir para ver. Quando seu marido volta para casa, ela fica muito zangada ao ver o pároco. Pensa que ela está sendo irracional. Mas a sogra chegou para sua casa. Disse que tem um monstro na casa. Bem naquela hora, um monstro aparece atrás dele. Assustam todos os três. Eles ainda não entendem o que está acontecendo. Um grande estrondo veio da sala. Quando os três vêm correndo, veem que a sala está cheia de coisas. Menino está deitando no chão. Sogra vê, e liga imediatamente para uma amiga que é exorcista. No dia seguinte, 2 assistentes da exorcista chegam. O exorcista que disse a eles para virem à casa primeiro, enquanto o assistente gordo olha em volta para verificar. A câmera captura 2 meninas em vestidos brancos. Ele chama rapidamente a exorcista. Próximo, a exorcista veio à sua casa. Esta é um personagem central desta série. Depois de assistir este filme, muitas pessoas disseram que, ao vê-la, eles se sentem tão seguros. Assim que ela entra na sala, ela verifica os arredores. Ela descobre um problema na parede do quarto de seu filho mais velho. Liga imediatamente para o assistente magrinho para pegar a caneta. De acordo com o que ela descreve, o assistente magrinho desenha o que ela vê. Depois de desenhar, a esposa pega e olha. É ainda uma cara de monstro que a esposa sempre vê. Ela disse ao casal: monstro e a casa não estão relacionados. Seu objetivo é o filho mais velho. O menino não está em coma normal. O menino tem a habilidade de fazer a alma escapar do corpo. A pessoa com essa habilidade é chamado de viajante espiritual. Agora a alma do menino, durante sua jornada espiritual, perdeu o caminho e é preso em algum lugar.
A conexão entre a alma e o corpo está ficando cada vez mais fraca. Então ele entra em coma e não acorda. E esse monstro aparece, porque aquele monstro assume o controle do seu corpo. Se não encontrar rapidamente sua alma, o menino nunca vai voltar, e os monstros ocuparão o seu corpo e voltarão à vida. A esposa acredita em suas palavras, porque ela tinha visto monstros e espíritos com seus próprios olhos. Mas o marido dela não. Ele acha que ela esteja falando bobagem. Depois, afasta-a fora. Depois de ela sair, o marido vem ao quarto das crianças. Ele vê o livro de imagens que o filho mais velho desenhou antes de entrar em coma. Em uma pintura, há aquela cara de demônio de novo. Ele acredita nela, liga-a de volta imediatamente. Aquele dia, ela e seu assistente chegam para sua casa novamente. Depois de arranjar tudo, ela usa uma maneira especial de convocar aquele monstro. Também ligar em contato com o espírito do menino. O menino disse que sua alma estava presa por algo. Não pode sair. Ela tenta lhe ajudar a encontrar a saída, mas não funciona. Neste momento, o corpo do menino reage. Então o monstro acorda em seu corpo, interrompendo o processo de convocação, destruindo todas as coisas que ela arranjou. Demônios continuam aparecendo. Quando todos não aguentam mais, ela pega o menino. Expulsou com sucesso o monstro dentro dele. A sala está de volta ao normal. Mais tarde, enquanto eles olhavam as fotos que tiraram, talvez o menino sempre tenha sido controlado por monstros. Pode ser visto. A câmera pode tirar fotos de monstros. Ela acha que o monstro é muito forte e liga para a mãe do menino. Acontece que a habilidade do menino não é coincidência. É herdado do pai. Quando o pai era jovem, também usou acidentalmente esta habilidade. Além disso, ele era seguido por um demônio vestido de preto. Com as fotos que sua mãe tirou, o monstro ainda está à espreita ao lado dele. Além disso, está cada vez mais perto dele. Sua mãe finalmente encontrou um exorcista para travar seus poderes e memórias e fazer que o monstro não possa fazer nada. Agora a única maneira de salvar o menino é quebrar o selo, desbloqueando o poder do pai. Deixa sua alma ir para o outro mundo, mas também é muito perigoso. Ele também pode se perder para salvar seu filho. Sem pensar muito, ele concorda. Depois de falar com sua esposa, o ritual de invocação começa novamente. Depois da sua alma deixar o corpo, ele segue as instruções da exorcista, em direção à entrada do outro mundo, em estado de espírito. Na casa velha, ele finalmente vê aqueles monstros, que fazê-lo tremer de medo. Acontece que há muitos monstros ao lado dele. Ele continua avançando. Finalmente vê uma porta vermelha. Neste momento, ele vê o homem de rosto branco. Felizmente, ele repeliu o inimigo para passar por aquela porta. Finalmente encontra seu filho. Mas agora, o monstro de rosto vermelho também descobre o pai e o filho. Ele abraçou o filho e correu. Os demônios aparecem para parar os dois, com as instruções. Ele finalmente levou o filho para casa. Ele deixa-o correr para o quarto primeiro, e fica para parar aquele monstro. Mas ele vê o monstro vestido de preto. Muitos anos. Mas este monstro ainda não desiste. Mas desta vez, ele não está mais com medo. Ele gritou: "Fique longe de mim." O monstro vestido de preto gradualmente recuou para a escuridão. E outros demônios não deixam-no em paz. Esses demônios aparecem, querem roubar o corpo dele. O monstro vestido de preto aproveita para envolvê-lo. O monstro de rosto vermelho corre atrás do menino. Mas felizmente o menino voltou ao seu corpo naquele momento. Felizmente o menino acorda, e o pai, enquanto seu corpo estava sendo ocupado por um bando de monstros. No momento importante, ele também acorda. Os monstros também desapareceram. A família finalmente está reunida. Se você acha que este é o fim da história, é muito desrespeitoso com o diretor. A exorcista tem o trabalho com sucesso. Quando ela está arranjando para sair, descobre que tem algo em comum. Ela silenciosamente pega sua câmera e tira uma foto. O pai fica com raiva, pula e estrangula o pescoço dela. Quando a esposa dele vem correndo, a exorcista morreu, e a câmera cai no chão. Ela pega a câmera e olha para ela. Está assustado com a foto na câmera, sem palavras. Acontece que o pai não voltou. Em seu corpo agora, é o monstro vestido de preto. Quando ela está com medo, o voz dele ecoou por trás. Ele coloca sua mão no corpo dela. A primeira parte de Sobrenatural termina aqui. Quando ele é possuído por um monstro, ele volta com este corpo. Todas as respostas aparecerão na próxima parte da série.